primeira lei de Newton, perdão, né? Só a primeira lei que nós vimos, correto? Agora vamos ver a segunda e a terceira lei de Newton. A primeira lei era aquela lei da inércia, né? Corpo repouso, permanece em repouso até que uma força externa venha e atua sobre ele. Ou então, se o corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento até que uma força externa atue sobre ele, certo? Essa é a nossa lei da inércia, que você estuda ela em dois casos, em repouso ou em movimento, correto? Agora vamos conhecer a segunda e a terceira lei de Newton. Quantas leis são de Newton? 3 leis, tá certo? Então vamos então conhecê-las hoje. Atenção então, a segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela é chamada também de princípio de proporcionalidade entre força e aceleração. Tá? E qual que é o enunciado dela, naquele, entre aspas, né, que a pessoa estufa o vento e declama poesia? Quando uma força é aplicada a uma partícula, ela produz, na sua direção e sentido, uma aceleração com módulo proporcional ao módulo da força aplicada. E aqui a gente deu alguns exemplos no dia a dia, né? A galera empurrando o carro quando tem um problema, aplica ali uma força, nossa amiga formiga levantando um galho, eu tenho a força. Mas mais a respeito disso, né? Aqui o enunciado é muito bonito, professora, mas mais a respeito. Calma aí, vamos mostrar isso matematicamente. Aí fica muito mais fácil o que esse enunciado quer dizer. Matematicamente, a segunda lei é dada por essa equação. Força, lembrando que esse F maiúsculo é força, igual a massa, M, vezes a aceleração. Por isso que nas aulas, lá nas primeiras aulas, quando vimos velocidade, tempo e aceleração, precisávamos conhecer. Porque a aceleração vai aparecer aqui, olha só, nossa amiga ali. E a gente tem as outras momentos que a gente pode encontrar, né? Nem, às vezes o probleminha vai querer qual é a massa, te dá a força, te dá a aceleração. Qual é a aceleração? Ele te dá a força, te dá a massa. São as subvariantes que você tem da segunda lei. Mas falou da segunda lei de Newton, o que você tem que pensar? Força é igual a massa vezes aceleração. É batata, entendeu? Que nem piscar o olho. Piscou, você já pensou ali. Opa, segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Tá certo? E temos as particularidades. F é a força resultante de todas as forças que agem sobre o corpo. E a força é em Newton, né? Já que a primeira, segunda, terceira lei de Newton, força, a unidade do sistema internacional é em Newton, certo? A massa, o M, é a massa em quilos do corpo, em que as forças atuam, ou seja, você já está ligado lá já nas pegadinhas que pode vir, né? Essa massa pode estar em grama, você vai ter que converter para quilo, tá? Essa massa sempre é em quilo, tá certo? E depois o A é a aceleração, que ela é em metros por segundo ao quadrado, né? Vocês já estão chegados na aceleração, correto? A única coisa que pode aparecer aqui, ele te dá a velocidade, te dá a variação do tempo, e aí ele pede aceleração. Ele não vai te dar, não, eu estou te dando aceleração, ele te dá a velocidade, o tempo para se calcular a força numa massa. Aí fala, nossa, professora, ele não deu aceleração. Deu, sim. Você sabe muito bem que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se ele te deu velocidade e tempo, você tem como calcular essa aceleração, certo? Isso já estou te falando os meios que podem complicar, né? Aquelas cascas de bananas que aparecem para todo mundo escorregar, certo? Então, essa é a nossa segunda lei, matematicamente dada numa equação. Continuando ainda sobre ela, vamos diretamente um exercício. Olha só, exercício aqui que a gente tem nessa aqui. Olha só, se aplicarmos uma força, uma única força a um corpo de 1 quilo de massa, colocado sobre uma superfície plana, sem atrito, ele adquirir a aceleração de 1 metro por segundo. Diremos que a intensidade dessa força é de 1 newton?
Sim, só fazer ali, porque ele deu massa e deu aceleração. Nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu coloco aqui a massa, 1 quilo, vezes a aceleração, que também é 1 vezes 1 vai dar 1 newton. Então, essa frase, né, se for aqueles probleminhas, diga se está verdadeiro ou falso, aqui é verdadeiro. Se a massa de um corpo tem 1 quilo e a aceleração tem 1 metro por segundo quadrado, a intensidade dessa força é de 1 newton, certo? Bem suave, né? Tranquilo na nada, tranquilo na nada. Profe, eu vou ter que sair, mas eu já volto, tá? Beleza, Hillary, vai lá. Continuando aqui nossa situação. Agora um exemplo um pouquinho mais complicado, preste atenção, tá? Porque aqui nesse enunciado ele trabalha duas situações. Olha lá, se o motor de um carro, aqui está o nosso amigo carro, é capaz de fornecer uma força de aproximadamente 1955 newtons, qual a aceleração desse carro, sabendo-se que a massa é de 850 quilos? Essa é a primeira pergunta. E depois ele faz uma segunda pergunta. E se o carro estiver lotado, resultando uma massa de 1.200 quilos? Ou seja, vocês perceberam, ele quer saber a aceleração em duas situações. Numa massa de 850 quilos e numa massa de 1.200 quilos. Lembrando, não tente fazer tudo de cabeça. Não dá certo, não vem mostrar sua genialidade aqui assim. Coloque tudo num papel, tá? Para você não confundir. Primeiramente, o que ele nos dá? Ele nos dá a força, é o primeiro número que aparece. Vai lá e anota. Isso é um F igual a 1955 newtons. Depois, coloque ali o que ele quer? A aceleração. É a grande pergunta. Só que essa aceleração está dividida em duas situações, duas perguntas distintas, né? Na qual essas duas perguntas, a massa é diferente. Estão vendo isso, certo? Primeiro caso, qual que é o primeiro caso? É quando a massa é de 850 quilos, certo? Aqui está nosso primeiro caso, a primeira pergunta. Vamos lá fazer. Sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Ele quer saber a aceleração. Então, eu isolo a aceleração, certo? A aceleração é igual a força dividido pela massa. Vejo lá, a aceleração vai ser igual, confiro se está todo mundo força em newton, massa em quilo, posso chegar e jogar, show de bola. Então, a aceleração vai ser 1955 dividido por 800. Fazendo essa divisão aqui, encontramos uma aceleração de 2,3 metros por segundo ao quadrado. Só colocar o número não te garante nada. Não é bingo. Você tem que colocar a unidade na aceleração, certo? Isso foi o nosso primeiro caso. Respondi a primeira pergunta. Opa, legal. Agora vamos para o segundo caso, a segunda pergunta. O que mudou na segunda pergunta? A massa é diferente. Agora vamos trabalhar com uma massa de 1.200 quilos. Só isso que mudou. A força é a mesma. E ele quer saber a aceleração. Então, vamos lá. Força igual a massa vezes a aceleração. Deixo a aceleração em evidência, porque é isso que queremos saber. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Colocando aqui os valores que nós temos. 1955 é a mesma força, professora? Sim, em nenhum momento ele disse que era outra força. Repare bem na pergunta. E se o carro estiver lotado, resultando uma massa de 1.200? Ele não mudou a força, ele mantém a mesma força. Só a massa que aumentou, tá certo? Então, a força é a mesma. 1955 dividido, qual que é a nova massa? 1.200 quilos, ou seja, o carro está lotado, ele mesmo diz, o carro está lotado. Qual vai ser, então, a aceleração desse corpo? Fazendo essa divisão, chegamos no valor de aceleração igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que a gente pode concluir com isso? A massa interfere, né, na aceleração. Se o carro estiver mais com massa, não vou dizer mais pesado,
certo? Porque você já sabe que peso é massa vezes gravidade. Olha a casca de banana. Então, se o carro tiver com massa, mais lotado, cheio de coisa, certamente a aceleração vai diminuir, né? Porque a força aqui, a força foi a mesma força que o carro tem, correto? É a mesma força. Agora, se você quiser pensar um pouquinho diferente, né? Qual será o momento, professora, para que eu tenha a mesma aceleração, mesmo com a massa diferente? Quem que teria que aumentar? A força, né? A força teria que ser um outro valor, certo? Tranquilo, né? Tranquilo fazer esse exercício, certo? Aplicando aqui a segunda lei. Lembrando, segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Correto? Vamos, então, continuar aqui. Alguma dúvida, gente? Bom, eu acredito que não. Pode falar. Não, dizer que não, acho que não. Ótimo, Isadora. Vamos, então, continuando aqui. Vamos, então, depois que eu falei da segunda lei, pegaram, hein? Segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. Primeira lei, inércia, certo? E qual é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, ou então ação e reação direta. Essa é a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. E tem umas particularidades a respeito disso, tá? Que é onde as cascas de banana podem surgir. Vamos conhecer, então, mais ainda sobre a terceira lei, ação e reação. Vamos lá, então. A terceira lei de Newton, ação e reação. A toda força de ação corresponde uma força de reação. Olha atenção, gente. De mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Ok? Preste atenção muito nessas particularidades da terceira lei. Mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, correto? O que mais? Atuam em corpos diferentes. Ação e reação, a terceira lei, ela atua em corpos diferentes. Calma aí que nos próximos slides eu explico isso mais detalhadamente, tá? Mas anota aí essa particularidade que é importante. É uma casca de banana grande que a maioria desaba. Outra característica da terceira lei, nunca se anulam. Nunca se anulam, tá? Opa, já fiz chamada, vou jogar aqui, Raíssa. Calma aí, tá chegando aí. Aí tá a lista de presença. Certo, galera? Aqui estão os 3 principais características da terceira lei de Newton, ação e reação. Que quer dizer? Toda força de ação corresponde a uma força de reação, mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Que mais? Atuam em corpos diferentes e nunca se anulam. Muito cuidado com isso, tá? A galera acha que atuam no mesmo corpo e que se anulam. Nein, das nicht. Tá? Elas atuam em corpos diferentes e nunca se anulam. E eu vou mostrar mais ainda a respeito aqui nos slides para você perceber isso, tá certo? E aqui está o nosso enunciado, né? Aquela declamar da poesia da terceira lei. Vamos lá. Para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com um segundo corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto da primeira. Percebeu aqui que quando fala bonito dá para enrolar na física, né? Dá para confundir. Então pega bem aqui os 3 tópicos aqui das características da ação e reação, que fica muito mais simples. Beleza? Vamos então ver essas particularidades da ação e reação mais ainda a respeito. Vamos lá. Olha aqui os exemplos, para você ver que são em corpos diferentes e que não se anulam, e que têm mesma intensidade, mesmo sentido e direção diferente. Nosso primeiro exemplo aqui, ao caminharmos. Você não caminhará da mesma forma que antes, agora você já sabe já o que está rolando. Ao caminharmos, somos direcionados para frente,
graças à força que nossos pés aplicam sobre o chão, ou seja, a ação e qual que é a reação, você vai para frente. Qual que é a ação do seu pé? Opa, Valéria, diga. Ô, profe, meu irmão me ensinou uma coisa, porque eu pedi que ele estava me ensinando um exercício ali, e ele me disse quando a gente pula na cambelagem, quando a gente pula para cima, né, o nosso corpo puxa a gente para baixo, é verdade? Isso seria força-peso, certo? Isso daí. Exato. Aí seria uma situação também de ação e reação. A gente vai mostrar essa situação que é também ação e reação, certo? Você fez uma força, só que ali tem umas particularidades a mais, tá? Quando você estiver pulando, você coloca no seu corpo uma aceleração. Então, às vezes, tem umas particularidades a mais. Vamos estudar um pouquinho mais para frente a respeito disso. E também ele me explicou, eu não sei muito certo te explicar da camba elástica, quando a gente pula. É mais diferente. É um pouco diferente porque a cama elástica ali, naquele material, tem a chamada força elástica. Entendeu? Isso lá na frente, já, acho que daqui talvez 2 meses ou 1 mês e meio, podemos conhecer esse tipo de força, tá? Mas aí isso vai com um material, aquele material elástico, certo? Vocês já viram materiais elásticos, tem um que estica, você abrir um pouquinho já estica, quase arrebenta, tem uns que são mais duros, isso é uma característica do material, mas ele aplica ali, ele suja essa força elástica. Mas não se preocupe, a gente já vai aprender sobre isso, mas antes vamos bem baby steps, passos de bebê, certo? Olha só, outro exemplo que a gente tem também na terceira lei de Newton, além do caminhar. Nós temos alguns exemplos aqui. Aqui eu coloco 3 exemplos para vocês. Primeiramente, nosso amigo ali, futebolista ali, o que ele acontece? A bola tem uma ação, olha o sentido, lembra que eram sentidos diferentes, né? Mesma intensidade, mesma direção, certo? Ele estava inclinado, que nem naquele caminhar, ó, a mesma direção, ele está na vertical, correto? E estão em sentidos contrários, porque a bola faz uma ação na cara do jogador e a cara do jogador faz uma reação para a bola, tá certo? Tanto é que aqui nessa foto aqui foi tipo aqueles slow, né? Aquelas fotos slow de frame de segundo, que você vê até a deformação na bola. Outro exemplo que a gente tem aqui, um foguete. Um foguete para entrar em órbita, quando a gente aprender astronomia, que é um dos tópicos que a gente vai abordar em algum momento aqui, ele aplica uma força. A órbita seria o quê? Vamos explicar. É o caminho ali, a estradinha que cada planeta tem, tá? Olha só, então, quando um foguete entra em órbita, aplica uma força de ação sobre o ar atmosférico, certo? Aqui tem uma força de ação para ele ir para frente, né? Para ele voar. E o ar atmosférico, em reação a esta força, o foguete é impulsionado para cima, correto? Ação e reação, certo? Ação e reação. Outro exemplo que a gente tem aqui, as forças de ação e reação, como eu sempre falei, como estava ali falado no slide, são aplicadas em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam, certo? A bola de tênis aplica uma força na parede, certo? E a parede aplica uma força sobre a bola de tênis, que nem quando chuta aqui, você aplica uma força na bola e a bola aplica uma força em você, tá? Por isso que são sentidos diferentes. É que nem você empurrando a parede. Você empurra a parede, a sua ação, a reação é a parede empurrando você, tá certo? Outro exemplo aqui da terceira lei. Vamos lá. A força do avião também é a mesma reação, é a mesma situação do foguete. A força que impulsa o avião é a reação à força do jato de ar expelido pelas turbinas. Essas turbinas, elas expelem um jato de ar, tanto é que quando eles estão na pista, né, taxiando, tem que ter muito cuidado, você não vê civil ali andando na pista à toa, porque essas turbinas, às vezes, podem até sugar ali a pessoa se ela não for esperta, tá certo? Então, o avião também, ele se sustenta no ar através da ação e reação. Outro exemplo que a gente tem aqui também,
né, você empurrando um caixote, né, tem aquela mudança, sua mãe fala, vem empurrar a geladeira, vamos empurrar o armário, trocar as coisas no lugar, né, naquele dia de faxina, vamos trocar tudo. Olha só, se exercer uma força sobre um determinado objeto, né, lá está você empurrando aquela caixa, se esse objeto também exerce uma força sobre você, olha assim, aqui a setinha azul, lembra? Por isso que eram em corpos diferentes e por isso que não se anulam. Tá? Porque como são forças que atuam em corpos diferentes, não dá para se anular, certo? De igual valor e direção, certo? Igual valor e direção, certo? Eles estão aqui na vertical, tá vendo? A setinha vermelha e azul, mas, lembra outra característica? De sentido oposto à força que você exerceu sobre ele. Qual que é o sentido da força? Você exerceu essa força para cá, né? Da direita para a esquerda. O sentido da reação vai ser ao contrário, da esquerda para a direita, tá certo? Outro exemplo aqui, esse exemplo aqui já aborda aqui a situação da força peso, olha só, a pedra, uma pedra paradinha ali no chão, exerce uma força sobre o chão, mesmo em repouso, ou até o livro que está na sua cabeceira, o notebook que está aí na sua frente, comprimindo e exerce uma força igual e contrária sobre a pedra, impedindo que ela seja acelerada para o centro da Terra. Outro exemplo de ação e reação. E mais um exemplo aqui também que você pode encontrar no dia a dia, na situação do martelo. Vamos lá, o martelo exerce uma força sobre o prego. Aqui está a força, sentido aqui em vermelho, representado em vermelho, certo? Fazendo com que este penetre na madeira, certo? Já martelou um prego, né? Tum, ele já entrou ali na madeira. O prego, por sua vez, exerce uma força sobre o martelo, que aqui está representado na nossa setinha azul. Lembra? Mesma direção, eles estão na vertical, correto? Mesma direção, mesma intensidade, só que é o sentido, tá vendo? Um está para baixo e o outro está para cima, sentidos opostos, diferentes, tá certo? Muito cuidado com isso, tá? E são em corpos diferentes. É uma força que o martelo faz no prego e a outra, a reação, é uma força que o prego faz sobre o martelo, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Continuando aqui. Vamos, então, expressar isso matematicamente. Foi tudo muito bonito ali, né? Ver ali. E matematicamente, tem como mostrar isso? Tem como mostrar isso. Olha só como se expressa isso matematicamente. Para expressarmos matematicamente a terceira lei de Newton, dizemos que a força que um corpo A faz sobre um corpo B, você vai representar FA, B, é igual em intensidade à força que o corpo B faz sobre o corpo A, que você agora vai representar assim, F, B e A. Tá vendo? Quando você vê FA, B, é o quê? A força que A faz em B. E quando você vê FB, A, é a força que B faz em A, tá? Matematicamente, você representa assim. No entanto, como as duas forças atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, os seus sinais vão ser diferentes, certo? Então, a força que o corpo A faz em B é igual a menos, né? Porque são em sentidos opostos, a força que B faz em A. Essa é a nossa representação matemática da terceira lei de Newton, da ação e reação, tá certo? Vamos ver que outra explicação aqui de figurinha. A figura a seguir mostra uma situação na qual um corpo aplica uma força sobre o outro corpo. Perceba que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes e sentidos opostos. Só lembrar sempre, gente, você empurra a parede empurra você. Vamos lá aqui primeiro, a gente tem o corpo a força que o canhão faz sobre a bola é igual e oposta à força que a bola faz sobre o canhão, correto?
temos aqui tanto o corpo B e o corpo A. A força que A faz em B vai ser igual a menos a força que B faz em A. Tá certo? Essa é a nossa representação matemática para a terceira lei de Newton. Então, relembrando aqui, gente, primeira lei, a lei de inércia. O que a lei de inércia nos diz? Nos diz duas situações. Uma delas, repouso. Um corpo está em repouso, permanece em repouso até que uma força externa atue sobre ele. Só você lembrar de você num dia preguiçoso e você não consegue levantar da cama. Outra situação na lei da inércia. Um corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele e mude isso. Nessa situação de movimento, é só lembrar de quem na situação? Do cinto de segurança. Se não fosse pelo cinto de segurança, que é uma força externa atuando no seu corpo, quando seu pai e sua mãe freasse o carro, você continuaria em movimento, certo? Depois, a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, certo? Então, para eu calcular a força de um corpo ou de uma situação que eu falo sobre a força, você tem que ter massa e aceleração, certo? E agora a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, e que eu tenho que lembrar que são forças que atuam em corpos diferentes, certo? Possuem a mesma direção e sentidos opostos e a mesma intensidade, correto? Ação, para toda ação vai ter uma reação, correto, gente? Bom, na próxima aula vamos falar especificamente de duas forças, a força de atrito e a força normal, que são muito utilizadas em situações de probleminhas, tá? Que já daqui para frente a gente vai encontrar umas situações ali que você vai ter ali todas as leis de Newton atuando e como calculadas, tá? Só que lembra na primeira aula que a gente teve de dinâmica, eu apresentei para vocês várias forças, depois estudamos a força peso especificamente. Agora a gente entrou na primeira, segunda, terceira lei, e agora a gente vai conhecer as outras demais forças que eu apresentei lá bem no início. E as outras demais forças, vamos começar com a força de atrito e a força normal. Tá certo, gente? Deixa eu parar aqui. Alguma dúvida?